Se você está pensando em entrar para o mercado de açaí, uma dúvida sempre surge: loja própria ou franquia? E galera, é muito comum essa dúvida, tá? E essa sua decisão, ela vai determinar se você vai perder muito tempo, muito dinheiro ou se vai ser sucesso total, tá? Então eu tô aqui para mostrar os principais pontos, tá? Tanto positivo como negativo, tanto de uma loja própria como uma franquia, tá? Então vamos começar aqui pela loja própria, pessoal. Os principais pontos positivos que eu posso definir aqui é que numa loja própria você vai ter total autonomia e liberdade sobre o seu negócio. Então, sem dúvidas, esse é o principal ponto positivo. Total autonomia sobre o seu negócio, tá? Você vai definir o seu cardápio, no que você vai vender na sua loja. Você vai definir, determinar o modo de venda desse seu produto, se é self-service, se é no combo já montado. Então, galera, você vai definir também a sua identidade visual, tá? A maneira que você quer apresentar, estruturar a sua loja, de como você quer recepcionar os seus clientes, ou se você quer colocar uma área kids ou uma área para pets. Então, esse é o principal ponto positivo, tá? E tem outros também. Normalmente, numa loja própria, você tende a ter um investimento menor, menos expressivo, né? Você não paga taxas, você não paga taxa de franquia, você não paga taxa de royalties, que é uma taxa mensal, você não paga taxa de marketing, né? Que normalmente algumas franqueadoras cobram essa taxa de marketing. Então, os principais pontos positivos. Agora vamos falar sobre os pontos negativos, né? As desvantagens de se ter uma marca própria, galera. E a principal delas é que você vai estar literalmente começando um negócio do zero. Então, falando no modo mais grotesco aqui, você vai apanhar muito no começo dessa sua nova jornada, dessa sua nova loja. Você vai apanhar, vai ser um caminho árduo, você não vai ter suporte, você não vai ter para quem pedir ajuda. Então, galera, é aí que a maioria dos empresários acabam desistindo e fechando o seu negócio nos primeiros meses mesmo, tá? Nos primeiros meses ou no primeiro ano, acabam desistindo por causa que esse ponto negativo ele é bastante doloroso, tá? Você começar um negócio do zero, você não vai ter aquela marca consolidada, aquela marca que já foi testada. Agora, migrando aqui para franquia, né, pessoal? Os principais pontos positivos, tá, de você adquirir uma franquia é que você já vai estar adquirindo uma marca testada e validada, tá? Esse é o principal ponto, né? Então, eu costumo falar, pessoal, como vocês sabem, hoje eu possuo mais de 50 franquias, né? A rede que é a Nordeste hoje, ela possui mais de 50 unidades. Então, qual é a principal vantagem? Como eu estou dentro do negócio, eu sei bem isso. É que quando um franqueado adquire uma marca minha, uma franquia, qualquer que seja, a partir do primeiro dia de venda que ele tem nessa sua nova franquia, ele vai estar iniciando aquele primeiro dia como se ele já tivesse há 10 anos no mercado, né? Hoje aqui a Açaí Nordeste vai fazer 10 anos. Então, tudo que eu adquiri, que a nossa empresa adquiriu ao longo desses 10 anos, todo o know-how que adquirimos, a gente passa para o franqueado, que ele vai estar lá iniciando no seu primeiro dia de venda, né? Então, ele não vai ter as dores que eu tive quando eu comecei no carrinho, quando eu comecei no delivery em casa. Ele não vai ter essas dores, porque todos os acertos e erros que eu tive, eu vou passar para ele. Então, é o principal ponto positivo, tá, de uma franquia, é você adquirir todo o know-how e de você ter uma marca já consolidada, né? Como eu disse, aqui a Açaí Nordeste hoje ela possui mais de 50 lojas. Então, é uma marca bastante conhecida aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Então, negócio testado, negócio validado, suporte da franqueadora. Então, você vai ter supervisores acompanhando a sua loja, acompanhando a sua venda. Você vai ter supervisores acompanhando os seus números, né? Os números da sua loja, como é que está a sua DRE, como é que está o CMV do seu produto, supervisores acompanhando como é que está o atendimento dos seus funcionários. Então esses são os principais pontos positivos de você ter uma franquia. Agora vamos para os pontos negativos, pessoal. Começar, investimento bem mais expressivo do que uma loja própria, tá? Normalmente bem maior, o dobro, até 3 vezes mais do que uma loja própria. Então vamos lá, investimento maior. Você não tem total autonomia e liberdade sobre a sua loja, tá? Você tem um padrão para seguir. Então você não tem essa liberdade de fazer a sua própria identidade visual, de você precificar do seu jeito, de você fazer um atendimento do seu jeito. Então,
de você vender da forma que você quer vender. Então você tem que seguir o padrão dessa franquia, né? Você pode até dar sugestão para a franqueadora, mas vai depender da franqueadora se ela vai concordar com essa sua sugestão, se ela vai colocar para todas as demais lojas, né? Então você pode dar sim sugestão, mas você não pode fazer por conta própria, tá? Então essa é a principal desvantagem, tá? De você ter franquia, né? Você paga taxas, né? Você vai pagar taxa de franquia, você paga taxa de ROIs, que é uma taxa mensal. Normalmente tem franquias que cobram taxa de marketing. Então o custo é maior, realmente o custo de você ter uma franquia é maior, tá? Então, qual das opções escolher? Pessoal, vale ressaltar, não existe uma opção melhor do que a outra. Franquia não é melhor do que loja própria, nem loja própria é melhor do que franquia. Isso vai depender de você, vai depender das suas características. Então vamos lá, se tu é um cara que busca segurança, é um cara que tem um capital de investimento maior, é um cara que gosta de seguir padrões, que gosta de seguir regras, opte pela franquia, tá? Agora, se tu é um cara que está com capital de investimento menor, mas você é um cara muito criativo, tu é aquele cara inquieto, aquele empresário inquieto, que a tua cabeça tá ali, ó, fervilhando, cara, eu quero fazer assim, eu quero mudar isso, eu quero fazer o atendimento do meu jeito, eu quero vender dessa forma. Não, dessa forma não, eu quero vender dessa. Opte pela loja própria, pela sua marca própria, tá? Mas não existe, né, um modelo melhor do que o outro, tá? E isso não vai garantir o seu sucesso, tá? Você escolhendo uma franquia, você optando pela franquia, isso não quer dizer que o seu negócio vai ser sucesso, tá? A franquia, ela tá lá, lógico, para te dar suporte, para te dar treinamento, para te dar uma marca consolidada e testada, e para te orientar, né? Ela vai estar lá para te orientar, mas ela não vai fazer por você, tá? Você franqueado, ela não vai fazer por você, ela vai te orientar. Então, se você é aquele franqueado que acha que investir numa franquia é como se estivesse aplicando o seu dinheiro em algum investimento numa bolsa de valores e o dinheiro vai retornar para você, não ache que uma franquia é dessa forma, tá? Franquia é um negócio como qualquer outro. Se você não tiver presente, aquele ditado, né, que engorda o gado é o olho do dono. Então, se você não tiver esse olhar de dono, essa postura de dono, a franquia não vai dar certo, tá? Do mesmo jeito, do mesmo modo para a loja própria, tá? Principalmente para a loja própria, porque na loja própria tu não vai ter suporte, tu não vai ter treinamento. Então, você tem que ser 10 vezes mais presente no seu negócio para dar certo. E estudos mostram, né, números do Sebrae mostram, normalmente quem coloca uma marca própria, na verdade, a sua loja própria, ela tem 80% de chance de fechar nos primeiros 5 anos. Enquanto numa franquia, esse número cai para menos de 20%. Tá? Então a maioria dos empresários acabam desistindo numa marca própria nos primeiros obstáculos que vêm, né? Então, mas como eu disse, pessoal, não tem um modelo melhor do que o outro, vai depender muito de você, vai depender muito do seu capital de investimento, tá? Eu espero que eu tenha sanado aí as dúvidas que você tinha, né, sobre loja própria e franquia, e espero que dê tudo certo, tá, pessoal? E galera, se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo, tá? O que você prefere, loja própria ou franquia? Deixa o seu comentário aí pra gente ter uma noção aí de como tá o nosso público, e se a galera gosta mais de franquia, de loja própria, enfim. E galera, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Que tudo que você precisa para viver de açaí, a gente vai estar aqui, eu junto com meus irmãos, tentando ajudar o máximo de pessoas possível, tá? A viver do açaí.